Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a quinta rodada do Brasileirão Série A. Mas antes, vamos conferir os nossos acertos e erros na quarta rodada. Editor, põe na tela as artes. Começando pelos meus palpites. América contra Atlético Paranaense, palpite 1-1. Placar do jogo 1-0 América, primeiro erro. Cuiabá contra Atlético Goianiense, palpite 1-0 Cuiabá, placar do jogo 1-1. Segundo erro. Corinthians contra Fortaleza, palpite 2-1 Coringão, placar do jogo 1-0 Corinthians. Acerto de vencedor. E o meu último palpite foi no jogo entre Inter e Avaí, palpite 3-1 Inter, placar do jogo 0-0 e outro erro. Agora temos os palpites do João. Ceará contra RB, palpite 1-0 Vozão, placar do jogo 1-0 RB, primeiro erro. Goiás contra Galo, palpite 1-0 Goiás, placar do jogo 2-2. Segundo erro. Botafogo contra Juventude, palpite 2-0 Botafogo, placar do jogo 1-1. Mais um erro. Coxa contra Fluminense, palpite 2-0 Coxa, placar do jogo 3-2 Coritiba. Acerto de vencedor. E fechando os palpites do João, São Paulo contra Santos, palpite 2-1 São Paulo, placar do jogo 2-1 São Paulo. Acertou, cravado. E agora temos a nossa classificação atualizada. Eu fui para 12,5 pontos. O João foi para 9,5 pontos. Lembrando que eu bloqueei a pontuação do jogo entre Botafogo e Juventude para o João. Então esse jogo não vale pontos para ele nessa nossa classificação. Foi uma rodada de resultados surpreendentes. Eu esperava a vitória do Botafogo, do Inter, do Galo, mas não aconteceu. A gente mandou mal nos palpites da Série A para a quarta rodada. Vamos tentar melhorar na quinta rodada. Então, editor, roda a vinheta e vamos para os palpites para a quinta rodada. Clássico Mineiro, Atlético Mineiro contra América Mineiro. Os dois times que se enfrentaram agora pela Libertadores. E o Galo se deu melhor na partida. Venceram por 2-1. Os 3 gols do jogo saíram na primeira etapa. O América vem em busca da revanche. Agora falando de Brasileirão, na quarta rodada, o Galo ficou no empate contra o Goiás. Fizeram um primeiro tempo superior ao time do Goiás e saíram na frente com o gol do Hulk. No segundo tempo, o Galo cedeu o empate, mas pouco depois buscaram o gol que colocou novamente o Galão na frente. E aí já na reta final do jogo deram bobeira e, cobrando pênalti, o Goiás chegou ao gol de empate. O América derrotou o Atlético Paranaense na quarta rodada. Precisaram apenas de um golzinho para garantir a vitória, o gol do Ramírez. Nesse clássico, eu acredito que o Galo é favorito, o Galo é mais forte que o América. Eu aposto no Galão Galo. 3-1 vai ser o meu palpite nesse jogo. O Furacão foi derrotado pelo América Mineiro na quarta rodada do Brasileirão Série A. O time do Atlético Paranaense até criou chances, mas acabou parando no Jailson e aos 23 minutos do segundo tempo pararam no Éder, que cortou uma bola quase em cima da linha, um lance polêmico porque a bola bateu na mão do Éder. O juiz não deu nada e a vitória
ficou com o time do América Mineiro. O Atlético Paranaense vai tendo um começo de campeonato fraco, com 3 derrotas e 1 empate. Agora vão enfrentar o time do Ceará, que foi derrotado pelo RB na 4ª rodada do Brasileirão Série A. Antes de 20 minutos de partida já perdiam por 1-0. Foram tentar buscar o empate. Tiveram uma boa chance com o Eric, que acabou desperdiçando ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, tiveram chances, mas não conseguiram buscar o gol de empate. No jogo entre Atlético Paranaense e Ceará, eu vou apostar no Atlético Paranaense jogando em casa. Jogando em casa, o Atlético sempre é forte demais. Atlético Paranaense 2-1 vai ser o meu palpite. O Malvadão não jogou pelo Brasileirão nesse final de semana. Isso porque tiveram o jogo da Copa do Brasil contra o Altos. Pouparam titulares e tiveram dificuldades na partida. O time do Flamengo foi muito superior, mas não conseguia criar muitas chances de gol. O Altos saiu na frente e o Malvadão foi buscar a virada. Antes de encarar o Botafogo, o Flamengo joga pela Liberta lá na Argentina contra o Tajeres, ou seja, vai chegar desgastado para enfrentar o Fogão no Clássico Carioca. O Botafogo ficou no empate na 4ª rodada. Empataram contra o Juventude, um jogo no qual o Botafogo era favorito, jogando em casa e com o estádio cheio. Tentaram pressionar o time do Juventude, mas quem saiu na frente foi o time jaconeiro. O Botafogo teve que ir à luta e conseguiu buscar o gol de empate, cobrando pênalti já na reta final da partida. Eu esperava muito mais do Fogão. Coloquei metade do meu time do Cartola, todos os jogadores do Botafogo, me ferrei bonito. Metade do meu time era do Botafogo, me dei mal nessa rodada. Bom, Flamengo contra Botafogo, palpite. Cara, complicado, clássico, vou apostar no Flamengo. Flamengo 2-0 vai ser o meu palpite. O Palmeiras não jogou nesse final de semana pelo Brasileirão. Isso porque jogaram pela Copa do Brasil, enfrentaram a Juazeirense e venceram a partida. Fizeram a obrigação. Agora vão encarar o Fluminense no Brasileirão. O Flusão que foi derrotado pelo Coxa na 4ª rodada do campeonato. O Fluminense chegou a abrir 2-0 ainda no primeiro tempo da partida. 2 gols do Ganso, que está encontrando o seu bom futebol. Só que no segundo tempo o caldo entornou depois da expulsão do André. O André cometeu um pênalti, levou o segundo amarelo e acabou expulso. A partir daí só deu Coxa. O Coxa foi para cima, pressionou, lutou e buscou a virada no finalzinho da partida com o gol do Léo Gamalho. O segundo tempo foi um massacre do Coxa para cima do Fluminense, que quase não criou chances. Bom, para o jogo entre Palmeiras e Fluminense, eu aposto no Palmeiras jogando em casa. Palmeiras 2-0 é o meu palpite. Clássico goiano, promessa de um bom jogo. O Atlético Goianiense vem do empate no jogo contra o Cuiabá. O Atlético saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Um jogo movimentado com boas chances para os dois lados. O resultado foi justo, os dois times buscaram atacar e acabaram dividindo os pontos da partida. Qualquer um dos dois times podia sair com a vitória, acabaram empatando. Agora, o Atlético Goianiense enfrenta o Goiás, o seu maior rival. O Goiás que ficou no empate contra o Galo e foi um bom resultado contra um dos times mais fortes do Brasileirão Série A. O Galo saiu na frente, mas o Goiás não se desesperou, foi buscar o empate. Só que pouco depois levaram o segundo gol. E aí só na reta final do jogo
chegaram novamente ao empate com o gol do Elvis, convertido no pênalti, feito no pênalti. Bom, para o jogo entre Atlético Goianiense e Goiás, eu aposto no Atlético Goianiense. Atlético 1-0 é o meu palpite. O RB vem da vitória para cima do time do Ceará na quarta rodada do Brasileirão Série A. O time do RB só precisou de um golzinho para vencer a partida. O gol do Ítalo, ainda no primeiro tempo do jogo. Depois disso, administraram a vantagem, conseguiram segurar o Vozão e saíram com a grande vitória. O time do RB ainda não perdeu nesse Brasileirão, soma 2 empates e 2 vitórias. Agora encaram o Corinthians, que vem da vitória para cima do Fortaleza. O primeiro tempo da partida foi do Leão, que foi superior ao Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians melhorou na partida e foi buscar o gol da vitória. Gol contra do Jussa, que garantiu 3 pontos para o Coringão. Nesse jogo, eu aposto no Corinthians. Corinthians 1-0 é o meu palpite. O Peixe conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão Série A de 2022 e foi logo no clássico contra o São Paulo. O time do São Paulo foi superior no primeiro tempo e saiu na frente com o gol do Caleri, só que na reta final da primeira etapa, o Peixe buscou o empate. No segundo tempo, o São Paulo continuou indo para cima, pressionando até conseguir marcar o segundo gol, cobrando pênalti. E tem uma mosca participando aqui comigo nesse momento, mas eu vou continuar aqui no palpite. Aí, do pênalti, saiu o segundo gol do São Paulo, que deu a vitória para o tricolor paulista. Mas era um jogo complicado, qualquer um dos dois times podia vencer. É clássico, e clássico pode acontecer de tudo. O Santos agora encara o Cuiabá, que ficou no empate contra o Atlético Goianiense. O Cuiabá começou pressionando, mas o Atlético conseguiu equilibrar a partida e saiu na frente do Cuiabá. No segundo tempo, o Cuiabá foi para cima e buscou o gol de empate. Resultado justo, partida movimentadaça. Para o jogo entre Santos e Cuiabá, eu aposto no Peixe jogando em casa. Santos 1-0 vai ser o meu palpite. Jogo entre equipes gaúchas. O Juventude ficou no empate contra o Botafogo e acabou sendo um bom resultado fora de casa. O time do Juventude saiu na frente e acabou cedendo o empate na reta final da partida. Podiam ter saído com a vitória, seria uma vitória gigantesca fora de casa, mas o empate ficou de bom tamanho. Já o Inter decepcionou, jogando em casa, empataram em 0-0 contra o Avaí. Desperdiçaram um caminhão de chances, pararam várias vezes no goleirão do Avaí, no Douglas. Precisam melhorar nas finalizações para vencer o time do Juventude. Juventude contra Inter. Meu palpite vai ser a vitória do Inter. O Juventude está tentando aí se recuperar no campeonato. O Inter é melhor que o Juventude. Inter 3-1 vai ser o meu palpite. O Fortaleza vive um péssimo momento nesse começo de Brasileirão. 3 jogos, 3 derrotas. A última foi para o Corinthians. Fizeram um bom primeiro tempo, foram superiores ao Corinthians, mas no segundo tempo o Coringão cresceu na partida e fez o único gol do jogo, gol contra do Jussa. Bom, agora o Fortaleza encara o time do São Paulo, que chega com moral depois da vitória contra o Peixe na quarta rodada do Brasileirão Série A. O São Paulo foi superior na partida, saiu na frente com o gol do Caleri, deram um mole no finalzinho da primeira etapa e cederam o empate. Mas a pressão no segundo tempo foi grande e resultou no
pênalti para o São Paulo. A pressão do São Paulo foi grande e resultou no pênalti. Do pênalti saiu o gol da vitória do time comandado pelo Rogério Ceni. Grande vitória no clássico para o São Paulo. Nesse jogo eu aposto no São Paulo. São Paulo 2-1 é o meu palpite. O Avaí conquistou um pontinho importantíssimo jogando fora de casa contra o Internacional. O time do Avaí conseguiu se segurar bem. E graças também ao goleirão Douglas, que fez boas defesas na partida. Cada ponto é importantíssimo para o time catarinense, que deve lutar contra o rebaixamento no campeonato, deve lutar pela permanência na primeira divisão nacional. Agora encaram o Coxa, que vem da grande vitória de virada para cima do Fluminense. O primeiro tempo foi do Flusão, chegaram a abrir 2-0, 2 gols do Ganso. No primeiro gol, uma falha bizarra do Muralha. No segundo tempo, o jogo mudou. O André do Fluminense foi expulso depois de cometer um pênalti, levou o segundo amarelo e foi expulso. E aí começou a mudança total no jogo. O Léo Gamalho converteu esse pênalti. O Coritiba foi buscar o empate e na reta final do jogo, já no último minuto praticamente, o Gamalho virou a partida. Até eu comemorei esse gol do Coxa e eu nem torço para o Coritiba. Foi eletrizante o final da partida. Bom, para esse jogo eu aposto no Coritiba. Coritiba 2-0 vai ser o meu palpite. E como vocês puderam reparar, o João não participou desse vídeo. Ele decidiu sair do canal e aí eu tive que falar para ele. Até logo, até mais ver, bom voyagem, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte mais aqui, a sala vista baby, esse café desse céu. Não, pô, agora é sério, o João decidiu sair do canal, mas a gente segue aqui, vamos continuar juntos e, mais do que nunca, eu vou precisar da família Barrados para continuarmos com esse projeto por muito tempo ainda. É isso, nos vemos no próximo vídeo com algumas mudanças devido à saída do João, mas seguimos. Valeu, se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada, comentem, compartilhem e deixem seu like. Fui!